Olá, eu sou James Pinheiro e juntos conversaremos sobre assuntos do mundo jurídico que influenciam a nossa sociedade e que nem sempre alguém tem tempo e paciência para explicar. Então vamos juntos para mais um programa Advocacy. Hoje vamos tratar de um assunto que interessa a todos que transitam pelo estado de Minas Gerais: os problemas do anel rodoviário de Belo Horizonte e a recente ação civil pública ajuizada pelo município em face da União Federal, do DINIT e da ANTT. As rodovias federais, nos termos da legislação, são de obrigação da União para a sua construção e manutenção, através do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, e seguindo normas e fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Para participar desse debate e expor sobre a ação civil pública, estão conosco o Dr. Tomás de Aquino Rezende, ele é procurador de Justiça, aposentado e atual procurador-geral do município de Belo Horizonte. Também conosco o Dr. Wagner Miguel, procurador-geral do município de Ibirité, para ouvirmos sobre os impactos de uma possível municipalização do anel rodoviário. E para fechar essa nossa conversa, contamos também com a participação do advogado Dr. Felipe Piló, especialista em Direito Constitucional e professor da Faculdade Batista de Minas Gerais. Antes de iniciarmos a nossa conversa, convido a todos para acompanhar uma pequena matéria sobre o anel rodoviário. Conhecido como o Anel da Morte, o anel rodoviário foi criado em 1950 com a finalidade de desafogar o tráfego de carga rodoviária que atravessava o centro de Belo Horizonte. Porém, 67 anos depois, a via é usada por mais de 160 mil veículos de todos os tipos, diariamente. Realmente, o anel transformou-se numa zona de conflito, né? Onde você compete o trânsito rodoviário com o trânsito urbano. O anel hoje, por causa da invasão da cidade de ambos os lados, parece uma avenida e não uma rodovia. Então, para deixar de ser, o trânsito de rodovia não podia estar dentro da cidade. Então, esse conflito leva a acidente. Nos últimos 10 anos, foram registrados 25.219 acidentes, sendo contabilizados 319 falecimentos. Mas vamos trazer esse número um pouquinho mais para os dias de hoje. É que entre janeiro e outubro do ano passado, o número de mortes foi de 31 pessoas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a maioria desses acidentes se deu por atropelamento ou envolvimento de motociclistas. O balanço deixa claro o quanto o anel precisa de atenção e investimento público. Vários gargalos, como esse onde entra e sai para a Avenida Antônio Carlos, se transformaram em armadilhas para os motoristas. O que acontece? Esse viaduto ele é original da primeira reforma da via. Então ele foi feito sem acostamento, foi feito o mínimo possível e não o máximo possível. Hoje, você tem 3 vias chegando no viaduto e 2 passando por ele. Então esse viaduto, sem ser alargado, não tem como ele não criar esse gargalo que está criando aqui. Se não ampliar esse viaduto, ele vai ser o gargalo, ele é o problema. No início do mês, mais um trágico acidente aconteceu no anel. Por volta das 15h30 do dia 6 de setembro, uma carreta desgovernada atingiu outros 6 veículos, uma bicicleta e um pedestre. A carreta, que carregava carga explosiva, pegou fogo juntamente com um carro que ficou prensado na mureta lateral da via. Pelo menos 3 pessoas morreram. Após essa tragédia, o prefeito da capital mineira, Alexandre Calil, anunciou que o município vai ingressar com uma ação civil reivindicando a administração do anel rodoviário. A ação pública será movida contra a União e a Via 040, concessionária que atualmente gere o anel rodoviário. O município também pedirá a transferência de recursos federais para que possa assumir a administração da via. Enquanto isso, os dados assombrosos servem de alerta para que usuários respeitem a legislação de trânsito, sob o risco de engrossar as estatísticas. O principal erro do motorista é o erro cultural nosso, porque ele é acostumado a ser pouco punido, a ser pouco fiscalizado, né? E pior, a ser pouco educado. Entendeu? Você não vê educação nas escolas, você não vê educação massiva, você não vê o assunto trânsito ser debatido como outros assuntos são debatidos na imprensa, na mídia, tá certo? E as pessoas estão perdendo a vida no trânsito, que é muito mais violento que qualquer outro debate que se possa fazer.
melhorar essa via e a circulação, ou seja, a educação no trânsito, não permitir que o caminhão dirija na faixa esquerda, não permitir que o caminhão dirija na velocidade maior que a devida, usar melhor a fiscalização dos tacógrafos, porque o tacógrafo ele não fiscaliza o momento do trânsito, mas toda a história do trânsito dele naquela rodovia. Então, se tem a lei para andar devagar, tem que ser devagar, não cabe outra coisa a não ser o resultado que acontece com o acidente. Bom, depois de vermos essa matéria, pergunto ao Dr. Tomás Jaquino, qual a real situação do anel rodoviário quanto à responsabilidade pela sua manutenção, doutor? A manutenção do anel rodoviário é responsabilidade do DENIT, que tem uma superintendência aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e como o senhor já disse, é fiscalizada, é acompanhada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, e numa parte de 10 quilômetros mais ou menos, é administrada pela concessionária BR-040. Sim, pelo que eu conheço da ação que o município ajuizou recentemente, né, uma das razões, assim, o que fundamenta um pouco a ação, são os fatos, e eles estão muito fundamentados ou calcados na falta de manutenção da via. Qual que foi a avaliação do município para fazer essa proposição de trazer para si a responsabilidade por um assunto tão complicado hoje aqui na região metropolitana? Desculpa, deixa eu só reelaborar aqui. O que tem hoje que está tão ruim de manutenção na via que levou o município a fazer isso? Bom, não é de hoje, né? Os acidentes, as tragédias no anel rodoviário são bem antigas e frequentes. Nós estamos lá aguardando, o juiz já despachou inicial, mandou notificar os réus, mas ainda não tivemos ainda uma resposta. Mas a qualquer momento pode acontecer outra tragédia, justamente pela omissão dos órgãos que devem cuidar do anel, que não têm tido o devido cuidado com o trânsito, com o tráfego e com as pessoas. Desde falta de pintura de faixa no piso do asfalto, a acostamentos totalmente irregulares, falta de redutores de velocidade, falta de garantir que as carretas e caminhões andem na pista da direita, enfim, várias ações que deveriam ter sido tomadas que não foram. E o que motivou a ação, naturalmente, não são as omissões do DENIT, ou do governo federal, ou da 040. O que motivou a ação é o direito à vida das pessoas, é o direito à locomoção. Eu verifiquei que está muito enfocado, né? Está muito focado assim, o direito à vida, o direito à segurança, o direito ao trânsito que a pessoa tem, enfim, o usuário da via em geral, e que da forma como está, parece que assim, isso tem sido desrespeitado, né? Sim, totalmente desrespeitado, não existe nenhum cuidado. E no dia, o acidente que, vamos dizer assim, provocou a iniciativa ou a determinação do prefeito que a gente tomasse providências judiciais com relação a isso, foi um que aconteceu em agosto, me desculpem, porque depois aconteceu o outro, menos de um mês depois, e aquele que morreram 3 pessoas, salvo engano. E ele disse, olha, tá bom, ele me perguntou de quem é a obrigação de cuidar do anel rodoviário. Se é do governo federal, do DENIT, da ANTT, da 040, eles têm obrigação, nós podemos pedir ao judiciário para que os obrigue a cuidar. Mas as pessoas estão morrendo no nosso município. Então, o nosso município tem que tomar uma providência, nós não podemos administrar essa cidade sem tomar pelo menos uma medida que seja para que impeça que essas tragédias estejam ocorrendo. No dizer dele, esses assassinatos. Agora, depois eu vi aqui pedir o professor, mas só para fazer uma referência para quem não é de Belo Horizonte, ou talvez não tenha tido a oportunidade de vir a Belo Horizonte. O anel rodoviário, na verdade, se tornou uma grande avenida em Belo Horizonte, né? Ele passa por fora do centro da cidade, mas já está dentro da cidade, e ele acaba fazendo a distribuição e, da mesma forma, a coleta das 4 principais saídas de Belo Horizonte, né? A 040 que sai para o Rio de Janeiro, a 040 que sai para Brasília, a 381 que vai para São Paulo e a 262 que sai para Vitória e o leste do estado, etc. E aí todas as regiões do estado acabam vindo por essas 4 vias de acesso a Belo Horizonte, se encontram no anel, que dá
circunda parte de Belo Horizonte, aí é só para a gente ter uma noção do volume de veículos que tem. Eu lia na ação que o município ajuizou recentemente, ele é de 1950, a via. 1950 para um tráfego de 16 mil automóveis, hoje quase 200 mil. Quase 200 mil que transitam por lá. Sim. Sem manutenção. 160 mil, sem manutenção, sem cuidado. Agora, professor, aí começam as discussões jurídicas sobre essa questão. Por exemplo, o município está requerendo para si, depois eu vou perguntar para o doutor Tomás assim, as complicações que ele vai ter no município para isso. O município está chamando para si a responsabilidade por entender que é uma via praticamente urbana e etc. Há fundamento para isso, né? Na ação foi citada uma lei que fala que autoriza a União fazer concessão para os estados e municípios de rodovias federais. Mas o município requerer isso, não poderia entender que haveria uma intervenção do Poder Judiciário no Executivo? Isso acontece diariamente, a intervenção do Judiciário no Executivo. A gente pode ver a demanda que os municípios têm do próprio Judiciário das pessoas requerendo medicamentos. Isso acontece. Mas tem que, nesse caso, o município não pode ficar com ônus orçamentário. Ele tem que chamar para si essa responsabilidade e trazer também todo o cuidado referente à manutenção desse anel, digamos assim, do anel. E nesse caso, ele chamando para si, a União, como ela vai delegar essa função para o município, tem que levar nessa obrigatoriedade o orçamento para fazer a manutenção. O município não pode só requerer e também ficar somente com o ônus, tem que ficar com o bônus do dinheiro arrecadado do governo federal. E isso, o judiciário, ele vem mesmo ser a ajuda de todo o cidadão no caso de uma omissão, seja legislativa ou do Poder Executivo. Né? Até obrigatoriedade de agir no caso de alguma omissão, né? A pedido do próprio cidadão, e nesse caso da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, professor, aí não tem como fugir de outras disciplinas do direito, né? Digamos que essa ação também não vai ser julgada rápido, não tem pedido de liminar, nem daria para fazer uma... Tem? De antecipação? Sim. Tutela de emergência. Tem uma tutela? Que seria complicado, porque digamos que o judiciário reconheça isso e defira esse pedido. Bom, como que fica a questão orçamentária, né? Porque a União tem o seu orçamento, tem um plano plurianual de ações, tem uma lei de diretrizes orçamentárias a cada ano e etc. E aí a própria ação judicial é uma questão, pode não fazer muito sentido, mas tecnicamente tem uma discussão importante. Como que fica a questão técnico-orçamentária caso haja esse deferimento desse pedido? O próprio Poder Executivo, o governo federal, vai ter que fazer um remanejamento com base em estudo do que ele já era para ter gasto no anel, né? Hoje, quando acontece no caso de medicamentos, dou esse exemplo que a população ele tem mais acesso às informações no caso de medicamento. Quando o SUS não tem um medicamento, né, ele recorre ao judiciário, normalmente ele entra contra a prefeitura, pode entrar contra o Estado ou contra a União. Nesse caso, o prefeito não tem a dotação orçamentária para comprar esse medicamento. Então, ele se vira para poder arrumar. Essa é a verdade, porque tem que garantir a vida das pessoas. Compete ao Estado, ao município e à União a garantia de poder cuidar da pessoa humana. Na verdade, doutor Jean, se me permite, o pedido é de assumir a gestão do trânsito, do tráfego no anel rodoviário, com a disponibilização dos recursos que são previstos em orçamento para o anel rodoviário. Evidentemente que no orçamento da União está previsto recurso para ser gasto nessas rodovias federais que passam por Belo Horizonte. Uma parcela desses recursos era para ser gasto aqui. Tem uma questão, não sei se tiveram oportunidade de ver, a concessionária que administra 10 e poucos quilômetros da rodovia não tem previsão na concessão de nenhuma obra, nem sinalização. Vimos isso. Então, realmente
Nós não estamos pedindo o direito de administrar o anel rodoviário, não. Nós estamos pedindo o direito de administrar o anel rodoviário e os recursos necessários para tanto. Embora, é fato que mesmo sem recurso tem muita coisa que pode ser feita que minimiza as possibilidades de acidente. Eu vou ouvir depois o Dr. Wagner, porque nós queremos saber dos municípios do entorno da região metropolitana como que fica, né? Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso café e lembrando a vocês que as nossas redes sociais estão abertas para se posicionarem sobre esse assunto. Acesse as nossas redes e participem conosco. Estamos de volta com o programa Advocacy e hoje debatendo sobre a ação civil pública ajuizada pelo município de Belo Horizonte que requereu a administração do anel rodoviário. E lembrando, se você tem dúvidas, sugestões e elogios, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. É o 31 98027 0984. Eu deixei o bloco anterior, eu queria perguntar para o Dr. Wagner, doutor, Ibirité tem interesse também nessa via? Como que é a situação do município? Interesse total, né? Você pega o lado oeste de Belo Horizonte, né, que pega Ibirité, mais à frente Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, que são ligados pela MG 040, todos eles desembocam no Barreiro e, em virtude disso, também no anel rodoviário. O tráfego de pessoas é muito grande. Você pode pegar hoje consideravelmente 60% da população de Ibirité faz utilização do anel rodoviário quase que diariamente, porque muita parte da população trabalha em Belo Horizonte ou estuda em Belo Horizonte e é uma utilização diária. E muita gente, né? Ibirité conta com 200 mil habitantes. Esses outros 3 municípios que eu citei certamente chegam a mais uns 100 e poucos mil habitantes. Você está falando aí de 350 mil habitantes, pelo menos, que utilizam através da MG 040 para chegar ao Barreiro e utilizar o anel rodoviário também, para fazer os deslocamentos. Agora, se eu não me engano, são 35 municípios da região metropolitana. Me falha a memória aqui precisamente. Todas elas têm algum interesse, assim, mas isso traria algum reflexo maior? Por exemplo, Belo Horizonte pode estar se ocupando, e aí é uma provocação aqui, Belo Horizonte pode se ocupar de cuidar de si, né? Ou seja, não é, tem uma analogia com a saúde. Eu crio meu equipamento e eu tenho que socializar o atendimento. Quer dizer, não correria o risco de trazer algum prejuízo para essas cidades aqui do entorno? Não, a ação de Belo Horizonte em tentar administrar e cuidar da rodoviária, eu não vejo como nenhum malefício para as demais cidades da região metropolitana, até muito antes pelo contrário. Certamente vai trazer grandes benefícios. O maior malefício que eu vejo, talvez, era para justamente Belo Horizonte, para a administração municipal de Belo Horizonte. Porque por mais que se peça, né, na ação o envio dos recursos financeiros, na prática a gente sabe que nem sempre esse recurso vem, só que a responsabilidade já veio. Né? A responsabilidade, muitas vezes, ela vem antes dos recursos. Mas é um caso que seria necessário uma união também dos municípios. Até em off aqui, durante o intervalo, nós conversávamos sobre a possibilidade, talvez, de ingressar nessa ação como Amicus Curiae, e é necessário isso, porque, igual o senhor citou, 35 ou 37, salvo engano, são os municípios da região metropolitana. Só nessa região nós teremos aí mais ou menos 6 milhões de habitantes, mais ou menos. Além disso, nós temos todo o transporte envolvendo Minas Gerais passando pelo anel rodoviário. Então, o anel rodoviário, por mais que ele tenha apenas 27 quilômetros, ele tem uma influência na vida do cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte, assim como na vida do cidadão de Minas Gerais, muito importante. Então, precisava ter uma união até para uma força política maior, com os deputados envolvidos, com os senadores que são daqui, ajudar a que venha a responsabilidade para o município de Belo Horizonte fazer essa administração, essa melhoria nas vias, né? Mas também que venham os recursos necessários, porque se vier só a responsabilidade, infelizmente, sim, aplaudo a iniciativa do prefeito de Belo Horizonte,
do procurador que está aqui presente, mas a gente sabe que, na verdade, eles estão pegando um abacaxi, porque senão vai vir só a responsabilidade, o dinheiro não vai vir. Eu quero fazer uma pergunta para ele sobre isso, mas eu só queria pedir aqui, antes, um esclarecimento para o professor, porque a gente está falando da possibilidade dos municípios se tornarem amicus curiae. O que é isso, professor? Vamos dizer que são pessoas que são interessadas no assunto, participar, né, dessa ação, falar isso diretamente para as pessoas que estão em casa assistindo. É uma expressão latina, né? É uma expressão latina que faz para poder confundir as pessoas, né, digamos assim. Vamos simplificar as coisas, né, para o nosso telespectador, que ele vai ser um amigo da causa, ele vai participar dessa causa como uma pessoa que seja ela interessada no assunto, vai ser chamada para ser ouvida. Nesse caso, o Supremo vai poder chamar, né, ela para o Supremo, o desembargador, o juiz, vai chamar para poder ouvir, nesse caso, para poder saber qual que é o reflexo que tem da determinação de passar isso para o município de Belo Horizonte ou não. Porque nesse caso, não é só a Prefeitura de Belo Horizonte, as pessoas de Belo Horizonte que são envolvidas, mas sim toda uma coletividade, são vários municípios e, na verdade, é o povo mineiro e o povo brasileiro. Que quem passa ali não são somente mineiros, né? São todos nós brasileiros. Então, seria um amigo da causa. Na verdade, assim, quem vai de Brasília a Rio passa pelo anel rodoviário, se vier de carro, nesse sentido, né? Quem vai da Bahia a São Paulo passa pelo anel rodoviário, quer dizer, está no centro da região sudeste e do Brasil também, de quem vai para o Nordeste, a partir do Sudeste, etc. Ou seja, tem um reflexo para o transporte, o trânsito no país como um todo. Mas eu vou perguntar para o doutor Tomás sobre esse abacaxi, né, doutor Mário? E aí, doutor Tomás, porque assim, eu estava lendo a ação e pensando onde inserir isso na estrutura da administração municipal, né? Vai ter um órgão, qual que é a intenção do município? Criar um órgão, já ajusta isso lá na SUDECAP, Secretaria de Obras. BH Trans. Embora seja mal falada, a BH Trans é muito eficiente, muito eficaz. O que nós temos foi um descuido das administrações anteriores, com o transporte coletivo de qualidade, com vias de acesso mais adequadas, que hoje é quase impossível administrar o trânsito da cidade de Belo Horizonte e da região metropolitana. Mas a BH Trans é totalmente qualificada, capacitada, com técnicos de altíssimo nível que estão aptos e já têm planejamento para administrar o trânsito e o tráfego no anel. Claro que vai ser mais uma dificuldade, vai ser mais um trabalho, mas estamos lá bem preparados para isso. Então não faríamos a ação se a gente não tivesse essa segurança. Se bem que assim, a BH Trans ela lida com esse trânsito urbano, mais de ruas e avenidas, e lá é uma situação mais complicada, né? Na verdade, não deixa de ser uma grande avenida. A maior malha rodoviária federal do Brasil está em Minas Gerais. Basta ver que ali nós temos 040, 381 e 262, em cima da mesma via, que é o anel rodoviário. A solução, evidentemente, que é ideal, é o Rodoanel, que já tem projeto, já teve até proposta orçamentária, já deveria ter sido feito, mas por questões políticas, por questões de crise econômica, não deu linha, não foi feito isso. Agora, enquanto não se faz, o que nós estamos falando ali, doutores, não é de trafegabilidade, nós não estamos falando de trânsito, de tráfego, nós estamos falando de mortalidade, nós estamos falando de vidas. E na discussão, até quando a gente sugeriu que fizesse uma pista exclusiva para caminhões, houve uma reclamação que aí eles andariam a 20 km por hora, que seria um absurdo. Eu disse, olha, pode andar a 10, a 5, a 1 km por hora, o que não pode é estar matando gente todo dia. A gente fica triste. E essa última, então, é comovente, quando morre uma família toda, não é nenhum... mas um delegado de polícia, um filho fazendo medicina no primeiro ano, uma mãe, é uma coisa terrível que o município, onde estão acontecendo as mortes, tem que fazer alguma coisa para evitar. Não, se salva uma vida, já justificou 20 km por hora para os caminhões, né? Você me permite até pegar um gancho sobre essa questão
da BH Trans, né? Ah, mas a BH Trans está mais acostumada a mexer com avenidas e ruas. O que é necessário é fazer a atualização da nossa realidade. O anel rodoviário, quando foi criado em 1950, ele era uma via tipicamente rodoviária. Hoje ela não é mais. Hoje o anel rodoviário ela tem características urbanas. Tem até mais características urbanas do que rodoviárias. Então essa intervenção ela se faria necessária até para atualizar a realidade. Você pega em diversos municípios, principalmente no interior de São Paulo, rodovias que se tornaram vias urbanas, elas têm marginais, né, com 2, 3 pistas, né, durante toda a sua extensão. Não existe mais estreitamento em viadutos e pontes. Essa é a necessidade. Até porque quando fizer o Rodoanel, um dia ele vai ter que ser feito, ela vai ser uma avenida. Porque vai deixar de ser anel rodoviário, assim como a Avenida do Contorno deixou de ser a Avenida do Contorno. Ela já é uma avenida, só que ela está na função de anel rodoviário, que é indevido. Não, se o Rodoanel demorar muito, aliás, não precisa talvez nem ser muito, as cidades do entorno de Belo Horizonte vai ser uma avenida para essas cidades, né? Porque elas estão crescendo, daqui a pouco o Rodoanel, se vier, já vai ser um anel rodoviário fora de Belo Horizonte. Mas eu queria perguntar aqui para o professor o seguinte, acho que um debate importante tem fundamento para essa ação da sua visão, doutor? E aí eu já não estou ainda pedindo para o senhor julgar a ação do município aqui, mas uma análise do senhor mais conceitual. E a outra pergunta também, assim que eu já iria na mesma esteira, há responsáveis por isso? Porque uma preocupação nossa, tá bom, a via ela está mal conservada, ela tem problemas e morrem pessoas e perdem os seus carros, enfim. Alguém pode ser responsabilizado por isso? Do ponto de vista criminal, do ponto de vista de um dano moral, uma responsabilidade civil também? Sim, tem fundamento, tá? Essa inicial, quero parabenizar o procurador. Sim, tem muito fundamento nela, né? Ainda mais quando existe o poder de delegação da União para fazer concessões, seja ela dos seus serviços prestados, através das delegações. Nesse caso tem fundamento, sim. E tem outra coisa, o artigo 37 ele fala muito bem do poder e dever do administrador público. Se ele não age, né, se acontece uma omissão dele, nesse caso de não proteger as vidas lá que transitam no anel, que não faz a manutenção devida, a responsabilidade do administrador público. Tá? Isso é amparado pela lei, pela Constituição Federal, no artigo 37, que fala que ele tem o poder de agir. Então, o poder de agir dele é fazer a manutenção no anel rodoviário. Se ele não está fazendo, ele está sendo omisso. E a lei pune o omisso, sendo responsabilidade civil e também até criminal. Eu acho que isso aí é um ponto muito importante, né? Nós temos até um parceiro aqui do nosso programa, que é da área criminal e que nos assiste agora. E aí talvez fosse o caso de perguntar, é possível isso, né? Quer dizer, poderia alguém da administração pública responder até criminalmente pela omissão, por não ter assumido o papel realmente para o qual foi? Nós conversávamos um pouco no primeiro bloco sobre o orçamento. O DENIT é uma autarquia, não é isso? Uma autarquia, não é? Então, tem orçamento próprio, não está junto com o orçamento da administração direta, da administração federal, não está embolado lá, digamos assim, junto com os ministérios. Nós todos sabemos que o orçamento, se não tomar cuidado, é uma grande ficção, é uma peça de ficção, porque faz o orçamento, mas não necessariamente o gestor tem obrigação de gastar de acordo com o orçamento. Até porque a arrecadação pode cair, né? Pode ser menor e não pode gastar o que está previsto lá. Quer dizer, o orçamento tem um caráter autorizativo, não é isso, doutor? O senhor que está lá também no município. Então, só para eu encerrar aqui o raciocínio, para a administração direta talvez fosse complicado e aí depende muito da vontade política. A autarquia, ele tem o seu orçamento separado. Assim, não é possível que o orçamento do DENIT não comporte a manutenção dessa via. Se tem orçamento e não foi feita a manutenção conforme necessário, alguém pode responder criminalmente por isso. Bom, a ação civil pública foi uma ação proposta pelo município de Belo Horizonte, assinada pela Procuradoria do município de Belo Horizonte. Mas, paralelo a ela, o senhor Alexandre Calil,
e o Tomás de Aquino Rezende assinaram um requerimento ao Ministério Público Federal que instaure uma apuração criminal para responsabilizar criminalmente, quem de direito deveria ter feito e não fez. Um dos princípios Pois não, é porque eu tô... um dos princípios da administração pública, né, além disso, é a eficiência. Ele tem que ser um administrador que faça a máquina girar gerencialmente. Tem que ter uma gerência sobre administração pública, tem que ter eficiência, gastar menos, produzir mais. E o que está sob o controle dele, ele tem que agir de uma forma mais eficiente possível. Então, ele não pode prevaricar de suas funções no seu âmbito de fazer. Eu quero voltar um pouco nesse assunto da responsabilidade pessoal, mas nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco debatendo este assunto. Se você quiser participar conosco, enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, por favor, acesse as nossas redes sociais e faça o contato também através do nosso WhatsApp que nós já divulgamos aqui. Até já! O programa Advocacy já está de volta, hoje debatendo sobre a ação civil pública ajuizada pelo município de Belo Horizonte, que requeriu a administração do anel rodoviário. E para você que chegou agora e perdeu os 2 blocos anteriores, basta acessar a Rede Super no YouTube e assistir novamente. Indique também para os amigos, colegas de trabalho, etc. E se você quiser conversar conosco mais sobre esse tema, então envie sua mensagem para 31 98027 0984 ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Eu quero voltar aqui para esse último bloco, dando sequência ao assunto que estava no anterior, a responsabilização. Para os senhores, quem quiser responder. Primeiro, da responsabilização criminal, né, que iniciamos. E segundo, também pela reparação cível, porque o usuário da via tem prejuízo, né? Pessoas ali perderam veículo, pessoas ali perderam familiares. E aí, alguém poderia responder por isso? Ou seja, quem trafega pelo o anel rodoviário poderia ter o seu prejuízo reparado pela administração pública? Eu até gostaria de fazer uma abordagem a respeito disso, porque um dos pontos importantes que eu verifiquei na inicial promovida pela Procuradoria de Belo Horizonte fala sobre a concessão realizada à Via 040 e que não está previsto nenhum tipo de melhoria na via. E onde se perdeu, na minha opinião, uma grande oportunidade de resolver um problema já de décadas ali no anel rodoviário. Mas essa é a caracterização imediata da omissão da administração. A partir do momento que você tem uma omissão que resulta em lesão, imediatamente vem a condição de reparar. A parte criminal da mesma forma, porque é uma omissão que acarretou em perda de vidas, em perda de patrimônio, em lesões corporais diversas. Sim. Então, também, essa é a opinião que eu tenho, e até minimamente fundamentada, além de ser procurador do município, eu também sou especialista em advocacia criminal. Então, obviamente, demanda um debate. Mas a realidade existe. E esse é um fundamento principal até para a pretensão do município em administrar. Porque, certamente, vamos abordar isso agora nesse último bloco, enxergar o direito direto dessa concessão ao município pelo governo federal, ela não é uma simples análise, não. Ela demanda esse debate. Mas o fundamento principal é justamente essa ineficiência, essa abstenção de fazer aquilo que é seu dever. Provocou o dano, repara. Não está fazendo, tem alguém com interesse em fazer, vamos conceder. Na verdade, quando você vai falar em responsabilização, seja civil, seja criminal, a gente vai partir aí para a teoria da responsabilidade. Sim. E a responsabilidade vem de quê? Quando você tem a obrigação de fazer um ato e não faz, você está sendo negligente, está sendo omisso. Isso pode caracterizar culpa que gera consequências tanto na área criminal quanto na área civil. Evidentemente que o caso, esse último, onde uma carreta disparada
talvez por uma imprudência do motorista, também vai responder criminalmente, e está respondendo, inclusive acho que ainda está preso até hoje. Ele vai responder criminalmente e pode eventualmente responder civilmente também pelos danos que causou. Mas há aí uma concorrência de culpa, porque o Estado, a União, no caso, ela tinha a obrigação de sinalizar devidamente aquela via, tinha a obrigação de colocar redutores de velocidade, tem a obrigação de evitar com que caminhões trafeguem na via inadequada, enfim, vários atos omissivos, ou seja, várias situações de omissão foram, com certeza, a causa do acidente. E o que o direito à indenização e o que o direito criminal fala é isso. Se alguém deu causa a um prejuízo, ele tem que responder por ele. Pode ser por culpa, né, doutor? Pode ser por culpa. Às vezes pode ser uma responsabilidade na esfera criminal por culpa. Por negligência, por omissão. Negligência, imprudência e imperícia. Mas porque se você tem um recurso, tem por estar investido naquele cargo a obrigação de fazer e não fez, acho que pode haver uma responsabilização na área civil contra o poder público, mas a criminal pode ir para o gestor público, né? Para o gestor público. Inclusive é bom falar para as pessoas que tiveram prejuízo causado em buracos de estradas, né? Elas podem recorrer à justiça, para poder ser ressarcido desse dano causado, porque é a obrigação dela de manter uma estrada que seja acessível, que seja pavimentada, porque é uma das obrigações de administração pública. Então ele pode ser ressarcido por isso. E no caso de um buraco, é uma omissão, ele deixou de tapar aquele buraco, deixou de sinalizar que ali existe um buraco. Você sabe que eu estava passando foi 6 de setembro, se não me engano. 6 de setembro, último. Eu tinha deixado uma pessoa que ia viajar e estava passando pelo anel rodoviário no sentido contrário. Eu fiquei 2 horas na pista contrária. Então, a pista onde aconteceu o acidente estava parada e acho que ficou 4 horas parada, alguma coisa assim. Ou seja, não são só as pessoas que tiveram os veículos envolvidos ali no acidente diretamente. Tem toda uma comunidade no entorno da via. Se você tiver um compromisso para cumprir profissional, uma viagem, tiver que pegar um voo, perdeu. Ou seja, há também um prejuízo aí paralelo, que é em decorrência da via que causou tudo isso. Quer dizer, há um dano muito grande para a sociedade. Não é só o veículo, há um dano para o entorno. Doutor Jamé, nem é caso exclusivo do caso de acidente, não. Sim. Em alguns ou quase todos os viadutos há aquele afunilamento, o que se causa de prejuízo com os carros parados antes do viaduto, o valor seria facilmente, em pouquíssimo prazo, se fosse usado para fazer mais uma pista, naquele viaduto, seria compensador, ou seja, dá prejuízo todos os dias para as pessoas que estão transitando no anel rodoviário, a forma inadequada da gestão do anel rodoviário. A gente tem que lembrar, só aproveitando o gancho, que existe um grande tráfego de carretas e caminhões, né? Que estão transportando as riquezas do nosso país. E o tempo que eles estão parados, em velocidade mais lenta, naquele trânsito muito agarrado, ela está gerando prejuízo. É o país deixando de faturar. Sim, sim. Né? O impacto, o impacto financeiro. Se a gente for levar, que a gente fala de impacto indireto, a gente for levar isso na ponta da caneta, você constrói outro anel rodoviário, você faz o rodoanel inteiro, certamente. Mas aí a gente tem que chamar a atenção novamente, porque vamos lá que o juiz dê procedência à nossa ação, ao nosso pedido de antecipação de tutela aí, e aí nós vamos ser cobrados com relação a isso. Mesmo se você fizer todas as obras necessárias para melhorar o tráfego no anel rodoviário, ainda assim vai ser insuficiente. A solução, eu repito, é o rodoanel. Mas o que nós estamos falando nesse momento, nessa ação, é de preservar vida e integridade humana. Mas a intenção do município também, nessa administração, porque comporta obras ali, né? Há vários gargalos no anel rodoviário, tem uma parte lá que tem uma linha férrea que passa por cima, você vem acho que em 2 ou 3 ou 4 faixas, afunila em 2. Sim. Você vai passar num viaduto, tem uma via por baixo, Carlos, afunila em 2, ou seja, são obras que precisam, eu acho que mesmo com o rodoanel, elas precisam
de serem agilizadas. A ideia do prefeito do município de Belo Horizonte não é se preocupar com trafegabilidade, não, é com humanidade, é com menos mortes, é com menos pessoas feridas, é com menos pessoas com danos materiais, danos morais e, pior de tudo, né, a perda de vidas. Esse ano de 2017, né, nessa administração, 11 mortos, é uma coisa inadmissível. Não pode o administrador dos municípios onde passa o anel rodoviário, especialmente da capital do estado, permitir que isso aconteça sem pelo menos tomar uma iniciativa desse porte, porque seria também uma omissão nossa se a gente não tomasse essa atitude. Agora, doutor, tem algumas que assim, eu percebi, acho que em 2 ou 3 acidentes, e esse último, me chama a atenção a idade dos motoristas das carretas. Num acidente que teve algum tempo atrás, o motorista tinha 24 anos e conduzia um caminhão que tinha capacidade, uma carreta com capacidade para 50 toneladas. Isso. Que foi agora novamente, uma carreta muito grande, o motorista tem 27 anos, se eu não me engano. Aí 2 perguntas aqui para nós. Primeiro o seguinte, também não seria o caso de restringir, aliás, de elevar a idade do motorista para a condução de um determinado tipo de veículo, né? E a outra seria, também não seria viável, e aí já ouvindo a opinião do Dr. Tomás, que esperamos tenha êxito nessa ação para o bem de todos nós, porque do jeito que está não pode continuar, também não seria o caso de restringir a utilização da via em determinados horários pelas grandes carretas? Eu não tenho nenhuma formação em engenharia de trânsito, não entendo muito disso. Essa questão da idade aí, já tem essa discussão da idade penal para criminalizar as pessoas, mas eu não sei, eu não vou me atrever a palpitar sobre isso. Não. Eu acho que a idade não influencia na prudência, não. Na verdade, o imprudente pode ter 20, ou 60, ou 50. E então, tem, né? Eu não tenho essa aí, eu não tenho como... Mas desculpa, mas a questão é, legalmente isso seria viável do ponto de vista do direito? São muito jovens, que bom, os jovens são mais atentos, têm mais vivacidade, têm mais reflexos, talvez seja até melhor que sejam jovens dirigindo, mas isso aí nós não vamos discutir. E também com relação ao horário, porque aí nós vamos conversar com os departamentos de trânsito, tem várias opiniões, várias opções. Nós temos ali, por exemplo, as vias, principalmente onde acontece mais esse acidente, na região da Betânia, ali tem uma mureta de concreto de mais de 1 metro de altura que impede que haja a saída da via, no caso de emergência. É uma coisa terrível. Você está dirigindo o seu automóvel naquela descida e olha no retrovisor, vem uma carreta passando por cima de todos os carros, o que você tem que fazer? Se der tempo, sai do carro e pula a mureta. Porque não tem fuga, não tem um escape. Eu digo e repito, eu não sou engenheiro de trânsito, eu entendo disso, deve ter tido algum motivo para ter aquela mureta. Mas que seja os caminhões andarem em fila a 10 km por hora, o que não pode é continuar matando, essa matança que tem em Belo Horizonte. E quando a gente fala de matança, a gente não está falando de uma briga de polícia com bandido, de guerra com o traficante, não, nós estamos falando de pessoas que estão trabalhando, que estão estudando e que estão morrendo por omissão do poder público. Aproveitando também essa fala, eu verifico assim, a idade, assim como o Dr. Tomás, eu acho que ela deve ser pouco influenciável nisso. O que me preocupa mais é a forma como o anel rodoviário está. Eu acredito que seria mais eficiente as obras necessárias, né, a criação de uma faixa exclusiva para carretas e caminhões e a proibição necessária, né, dessas carretas e caminhões trafegarem nas demais faixas. Em determinados horários também, por que não? Igual São Paulo tem muitas vias que fazem isso. Não, por isso que eu perguntei da restrição em horários. Sim. Por exemplo, entre 6 e 8, imagino que é o fluxo das pessoas saindo de casa para trabalhar, pega a região de Nova Lima, etc. 4 horas até as 16, até umas 18, são horários que as pessoas também estão... Ou seja, já aumenta naturalmente o fluxo da via. Mas aí você está imaginando a fila de caminhões e de então, eu ia perguntar isso. Onde que vão ficar estacionados Vamos deixar isso para os engenheiros de trânsito resolver, porque é melhor. Não, mas eu pergunto sobre o aspecto, não assim da engenharia de tráfego, mas de legal. Sim. Seria possível legal é possível, isso, né? claro. Até está dentro do poder do motorista. Dentro do poder de administração, não tem dúvida. Para isso tem, né? Tem que existir uma lei para isso.
que não existe uma lei para isso. A partir do momento que elaboraram uma lei para poder restringir, tudo bem, possa ser feito. Mas até hoje não é possível. Mas isso não poderia ser do próprio município, doutor? Não, no próprio município Por exemplo, não. se o município de Belo Horizonte assume a manutenção, a administração do anel, não poderia o próprio município, uma norma municipal, restringindo a utilização da via em determinados horários, Isso como sim, acontece isso em... O que não pode é com relação à idade do motorista. Da idade Não, do aí não, motorista. aí é competência da União, né? Da idade, eu já estava falando da idade do motorista. Ah, sim. Eu entendi. Né? Da idade do motorista. Agora, em relação à restrição ao horário, sim. Por exemplo, em São Paulo não tem um rodízio. Rodízio. Não, as cidades no Brasil precisam andar de carro. Não, tem várias regiões de São Paulo que caminhões não trafegam em dedeterminado horário. Na em nossa Belo hora do Horizonte carro, nós temos. na nossa hora do carro não pode. Isso, Não pode descer ali, né? Isso. Ouro Preto tem muitas vezes ali. Isso que carros grandes não assunto de podem interesse municipal. Uhum. Só que nós estamos falando de uma rodovia federal. Federal. Não, pois é, assumindo a sim. administração dela, se o município poderia tratar dessa forma. Com porque, certeza absoluta. eu, às vezes, passo no anel, eu passo com medo. Eu olho, Quando para no Betânia ali, de preferência, não para. Né? quando para Assim, ali, eu morro desço de medo. olhando para o retrovisor e alguns horários eu não vou nesse sentido para descer para o Betânia, porque já sabe que vai ter um fluxo muito grande. Muitas pessoas fazem isso. O próprio prefeito me relatou isso. Ele é motociclista. Ele disse que nunca teve coragem de descer o anel rodoviário de motocicleta. Ele é bem prudente, né? Mas, enfim, acho que soluções há para essa situação. Evidentemente, não é a lei que resolve as questões, os fatos, né? Mas ela pode regular isso. E, nesse caso, se há imprudência ou não há imprudência, também não é a lei que vai resolver, né, doutor? Quer dizer, isso é o motorista e nós não podemos tirar daqui a responsabilidade do motorista. O motorista precisa ser prudente, a via é uma via sem condições de tráfego com uma certa velocidade, mesmo que esteja lá, limite de velocidade de 60 km por hora, ou seja, você pode trafegar a uma velocidade mais baixa dependendo do veículo que se está utilizando, conduzindo, e também do volume de veículos que tem na via naquele momento. Não precisa de ser nenhum expert para ver que um caminhão carregado que ele estava de minério de ferro, de carga pesadíssima, ele descer na pista da esquerda a 60 km por hora, não para. Não para. Não para. Se ele vê o tráfego parado lá na frente, ele vai passar por cima. Isso mesmo. Muito bacana. Eu acho muito importante essa iniciativa do programa de estar trazendo esse debate, porque é uma situação que envolve diversas pessoas, né, como nós já dissemos. E aí eu queria só deixar um apelo, né? Já me manifesto no sentido de Ibirité ingressar na ação como amicus curiae, mas um pedido também de julgamento disso, porque ainda que não se tenha a legalidade, qualquer outro requisito, que se prevaleça a justiça. É importante, mesmo não tendo o direito, ter a justiça em relação a todas as vidas que estão se perdendo. Eu vou deixar, nós estamos chegando ao final, mas eu vou pedir a palavra de vocês dois também para fazer bem rapidinho aí, uma consideração final, considerando que essa aqui do Dr. Wagner já veio de apoio à iniciativa de Belo Horizonte, né, doutor? Por favor. Na verdade, sem nenhuma pretensão de capitalizar politicamente isso, porque na verdade seria até mais criminoso ainda do que os fatos, até porque nem sou filiado a partido político, mas realmente é uma súplica ao judiciário para que dê oportunidade para a Prefeitura de Belo Horizonte impedir que mais mortes ocorram de forma tão violenta e tão atrozes. Eu peço isso humildemente ao judiciário. Nem é um requerimento jurídico formal, mas um pedido de um cidadão dessa cidade. Professor Pedro. Eu já vou mais além para as três esferas, né? Ao Executivo, Legislativo e Judiciário, para olhar mais para Minas Gerais, para as nossas rodovias, né? No caso do ANEL, para que sejam coerentes mesmo, sábios, em poder colocar uma segurança para a vida das pessoas que aqui estão. Nessa responsabilidade da União, do Legislativo, em fiscalizar esses contratos,
do Poder Executivo, do Judiciário, em poder estar atendendo às solicitações das prefeituras, caso seja viável ser atendidas no caso desse pedido, chamando para si essa responsabilidade de cuidar, né, do anel, para que a coisa mais importante que a gente tem na sociedade é a vida das pessoas. E é por isso que a gente pede mesmo aos 3 poderes para olhar com mais atenção e carinho para as pessoas de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu quero agradecer aqui a presença desses ilustres convidados e amigos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Eu tenho certeza que isso ajuda a elucidar para a população em geral esse assunto e também para os órgãos públicos da maneira em geral. E se você gostou desse tema ou quer nos sugerir novas discussões, não deixe de interagir conosco através das nossas redes sociais. Por hoje, ficamos aqui. Até o nosso próximo programa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.